Naves criativas, manifestações divinas. Boa tarde a todos. Vou chamar agora minha amiga maravilhosa, Luna Sif, para fazer essa live comigo, para a gente conversar muito tranquilamente sobre essa energia, essa vibração 3 maravilhosa. Tentar te achar aqui, Lu. Convido a todos, gente. Esse mês 3, essa energia, essa vibração 3, fala muito sobre conexões, interações sociais. Fala sobre essa energia que faz a gente criar, faz a gente... Tá aí, Lua? Ai, que linda! Seja bem-vinda, amiga! Abraço em tu! Saudade! Que linda! Saudade imensa! Precisamos estar juntas, né? Você tá em Caraí? Você em Caraí? E eu aqui. Acho melhor você vir, porque eu não estou conseguindo ir aí. Gente, sejam muito bem-vindos. A Luna Sif é minha amigona. Na verdade, a gente está fazendo essa live para colocar esse trezinho para fermentar, para trazer essa energia solar para esse mês de março, porque vai falar dessa vibração do número 3. A Luna Sif é minha colega, minha amiga do peito, maravilhosa, numeróloga. Nos formamos na mesma escola da Vanice Bonavigo. E esse 3 que já fala dessas interações sociais tem esse poder. A gente vai trocando e a gente vai fazendo crescer, né? Conhecimento, fazer crescer luz. Lúcia Paim, nossa amiga também, numeróloga. Seja bem-vinda, Lúcia. Beijo, Lúcia, querida. Não, gente, para começar, é o seguinte. Esta loura que vos fala aí, ela é a representação maior do número 3. A pessoa faz aniversário dia 30. Vocês entendem isso? É o 3 potencializado com 0. Oi? Aí, ela liga para a pessoa e pega pelo pé de repente para fazer uma live, porque ela vive intensamente. Esta é a vibração 3. Entendeu? E a gente vai... A criança vai incitando, né? A criança chama para brincar, não é, Lu? Chama. E aí chama a pessoa que aceita brincar. Gente, é um prazer enorme. Esse 3, vocês já devem estar, né, sentindo, vivendo essa energia que tem um mês inteiro para acontecer, né? O 3, ele vai falar muito daquilo que é o aspecto da trindade, tá, gente? Aquilo que manifesta. Tudo que se manifesta aqui no mundo da matéria começa lá no mundo das ideias, começa através desse 3. Um elemento muito do ar, um elemento muito das ideias, mas um elemento também de muito fogo. Porque traz ali, dentro dele, a centelha divina, né? Tudo aquilo que representa essa trindade em várias culturas, em várias religiões, em várias filosofias. O trino é aquilo que manifesta. É o pai, mãe, o filho, a criança, a alegria. Pai, filho, Espírito Santo. Espírito Santo. É o Espírito Santo, que até lá no Bhagavad Gita a gente vai ler, tem lá uma traduçãozinha, o Espírito Santo é aquele quem age. É aquele que toma uma ação vinda lá de algo muito mais sublime, lá desse mundo das ideias, vem lá do Pai, lá da criação. A gente vai ter lá na Índia o Brahma, o Brahma, o Vishnu, o Shiva. Shiva, que é muito nesse aspecto do destruidor. A gente olha destruidor e fala assim, que coisa negativa. Não, mas é aquilo que recicla, é aquilo que renova, é aquilo que vai dando nova utilidade para algo que já estava obsoleto. É o novo, é o filho, né? A gente lembra da música aí do Belchior, da Elis Regina. Todo novo, aquilo que vem para trazer transformações. Não descartando... Tem essa coisa da trindade, né, Vidal? Que é o triângulo, e que essa ponta faz a gente se conectar com a espiritualidade, né? E muitas Sim, pessoas o triângulo no dia 3 são muito espiritualizadas, né? O triângulo, não à toa a gente tem as pirâmides depois, né? Numa representação
em outras formas. Mas numa face, o triângulo, dentro de cada vértice, tem uma representação. Então, o que está em cima realmente representa aquilo que vem da espiritualidade, aquilo que vem do mundo das ideias, Platão, tudo isso, né? Eu já falava dessa grande potência do que já existe e que a gente precisa dar uma forma. Do outro lado, a gente tem o passado, a gente tem a energia do mantenedor, da mãe, daquilo que, né, vai trabalhar a receptividade, e a gente tem esse 3 que vai levar para a direita, para o progresso, para esse novo, para as questões materiais que a gente vai justamente conquistar, mas que a gente tem que estar apto a trocar, interagir, né? Abrir para novas ideias. Por isso que o 3 trata muito assim de interação social. Quando a gente olha o 3, ele fala da comunicação, ele fala dessa primeira troca. A comunicação daquilo que você recebe, a comunicação daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Chama para brincar, né? Dentro do lúdico, dentro da arte, a gente tem essas trocas, a gente tem a alegria de algo que é espontâneo, que sai de uma essência, né? Que sai daquela criança que às vezes ficou ali escondidinha dentro de um adulto e que a gente fica buscando essas musas inspiradoras, né? Às vezes, o que falta? E às vezes já está tudo dentro da gente, dentro daquilo que a gente veio ao mundo para oferecer. E, Então, o Vidal, 3... a gente pode até dar uma palhinha assim para as pessoas, do 3 vindo do 2 que veio do 1, né? Fala aí, Nassif. Não, até assim, rapidamente, tem o 1 como se fosse o pai, o 2 como se fosse o feminino, e o terceiro, que é a produção daquilo, que é o fermento, é O resultado. o resultado é o 3, que se produziu, que veio para botar para quebrar, veio para comunicar, veio para produzir, veio para falar, veio para as artes, comunicação, né? E é muito importante a gente, assim, na hora que a gente estuda, gente, o número, a gente vai descobrindo os seus aspectos, mas a gente também vai fazendo essas ligações com todas as coisas que são manifestadas. Começa com a forma, a gente estuda a cor, a gente estuda vibração. Vibração como? Nos aspectos da personalidade que aquilo vai influenciando, vai se manifestando em cada pessoa. Todos nós somos um resultado, um blend de vários números. Mas esse 3, a gente vai poder observar essa energia. Agora a gente usa o mês de março para poder falar do 3. Mas a gente pode associar isso, né, que é universal para todo mundo, com o dia de nascimento da pessoa, como a Lu abriu falando. Quem nasce dia 3 vai possuir muitas características, né, positivas, negativas e até de bloqueio desse número 3. Não, e aí vem de 3, 12, 21 e 30. 30. Nesse mês, né, a gente... um pouquinho, né? Bastante, porque aí vai ser o resultado de 2 números cuja soma e redução vai dar um 3. Mas o 3 é o resultado final, é aquilo que representa aquela vibração. Quem nasce no mês de março, gente, também vai sentir essa energia. Quem nasce no mês de dezembro, que é 12, também indiretamente sente essa energia. Também vai ter uma diferença de março para dezembro. Mas tem coisas em comum. Quem nasce num ano, e aí quando a gente fala o ano, né, com 4 dígitos, a gente, por exemplo, está em 2024, dá uma soma 8. Mas quem nasce num ano cuja soma vai dar um 3, aquilo também vai ter uma representação. Vai falar de uma área da vida dela, de uma característica dela, de uma vibração dela. E quando a gente faz um mapa, a gente vê esse 3 em outros lugares. A gente vai encontrar no nome da pessoa outros números que podem representar motivação, o ego da pessoa, a forma dela se expressar na vida. Às vezes pode se encontrar na soma da data do nascimento, dando o destino da vida daquela pessoa, que é o propósito de vida. Missão de vida, pode ser o arcano base, ou seja... É porque nós somos um blend, né? Dificilmente então, às vezes, você não está no dia, mas pode estar numa motivação, num destino, enfim, em outras coisas, na impressão, na expressão, e que vai agir. Mas não tão forte quanto o dia, que é o nosso carimbo, né? Chamado. Até
Por exemplo, eu sou dia 13, eu tenho um 3 que vem, né? Porque a gente tem que ver qual é a importância do 1 e do 3. Para Né? dar o 4, que é a soma final. Para dar o 4. Mas então eu tenho um pouco do 3. Então, tudo isso a gente analisa no mapa numerológico que a gente faz, né? E por isso que é Isso importante as aí. pessoas se conhecerem, né? E quando a gente tem isso no mês, ou quando a gente tem isso num ano, é uma oportunidade da gente olhar isso de uma forma macro, universal, que vai estar influenciando ali todo mundo. Mas é um ciclo. E o 3, voltando aí para as trindades, né, para a divindade. A gente também tem assim o aspecto, pegando a data de nascimento, dos 3 grandes ciclos de vida. Então a gente vai ter que representa ali o nascimento, a própria vida, né? E depois a morte. A gente vai ter ali o aspecto da nossa idade, de criança, jovem e o adulto, porque isso daí vai ficando dentro dessa parte mais produtiva, e depois a nossa velhice, ou a nossa maturidade, melhor Ou dizendo. colheita, né? Então, hã? Colheita. A colheita. Então, gente, todos esses números, esse 3 faz parte nesse símbolo, né? Ao mesmo tempo que ele é um triângulo, que representa o aspecto do ar, da criatividade, e também, quando a gente olha lá para o hexagrama, né, que é a junção de 2 triângulos, até a pira, o fogo, então a gente vê que esses elementos de ar, que é da comunicação com o fogo, são muito fortes para esse número 3. E a gente também vai ter o aspecto que era considerado os ciclos de vida antigamente lunar. Hoje em dia a gente olha para a Lua e a gente fala que tem 4 fases a Lua. Mas antigamente, por exemplo, eles falavam que eram só 3 fases. Eles não consideravam a Lua nova, que é onde a Lua não está aparente, como uma fase. Ela não aparece, ela não existe. E depois a gente percebe que não, né? Ela está ali, só que por uma localização em relação à Terra e ao Sol, a Lua não aparece naquele momento do ciclo, né? Então a gente tinha ali a Lua crescente, a gente depois vai ter a Lua cheia e depois a gente vai ter a Lua minguante. E hoje eu fiz até uma postagem sobre as estrelas, né? No momento em que a gente mais contempla as estrelas, a gente precisa ter a Lua ausente, ou pelo menos que ela não esteja ali aparente. Então são aspectos de iluminação. E o 3 vai falar desse brilho. Ele vai falar daquilo que a gente precisa olhar da nossa criança, dessa alegria e todas essas fases da vida, de ciclos de reciclagem, que a gente precisa crescer até a gente se transformar na grande imperatriz. Linda E imperatriz. aí, a imperatriz no tarô, que é essa carta também do número 3, que fala de muitos aspectos que a gente vai falar dentro da numerologia. Ela vai falar aqui, né, das estrelas, né? Por isso que eu puxei o gancho das estrelas, porque quando a gente olha a estrela no tarô, inclusive a carta 17, vai dar um 8 de grandes transformações. E é um dos arquétipos ligados a aquário, ligados a amigos. Então, assim, a gente vai vendo que esse 3 vai estar alimentando, gente. A gente começa com um pontinho, como a Lu falou, é o número 1. O pai, a criação, aquela energia que te direciona para a vida, né? Aquela energia yang. Depois a gente tem o segundo pontinho, que é a mãe. Aí entre eles rolou aquela ponte, né? Aquela troca, aquele equilíbrio que a gente passou nos meses, até vamos colocar para meses de janeiro e fevereiro. Quando chega no 3, gente, a gente quando cria um terceiro ponto, é a primeira vez que a gente consegue dar uma forma. Antes do 3 era só uma linha que foi formada entre 2 pontos. Mas não tinha uma forma. Com o 3, já cria-se o momento da família, já está conseguindo construir algo além do eu e do outro. A gente tem um terceiro, a gente forma uma ideia, a gente forma uma possibilidade de ver a vida por um outro prisma, por um outro ângulo. A gente tem já outras responsabilidades. Igual. Fala, Lu. E a representação dessa imperatriz, linda, né? Eu acho o número 3 muito, muito potente, né? Ela é linda. E são 12 estrelas, né? São 12. E quando a gente olha o 12, o que é? Né? 4 vezes o número 3.
A gente forma dentro desse ciclo de 4 fases, de 4 elementos, de 4 possibilidades, tudo que esse trino manifesta. Por isso que, né, são 12 estrelas, são 12 meses, são 12 signos, 12 personalidades humanas dentro de um universo aqui material. Não, A eu gente acho a olha... Imperatriz, ela de uma potência, assim, de uma mulher com autoestima elevada. Inclusive, se a gente for estudar história, a gente vê que... Está tendo retorno? Ou eu estou ouvindo? Está direito? Aqui está sem retorno. Se o pessoal puder colocar aqui, quem está assistindo, se está tendo retorno, gente. Eu estou me ouvindo depois. Não sei. Olá, Aron. Olá, Daniel. Sejam bem-vindos. Fátima. A todos, gente. Tem umas pessoas, né, cujos nomes eu não consigo identificar aqui pela... Mas sejam todos muito bem-vindos. Muito bom vocês aqui. Obrigada. Mas eu estava querendo falar, quando você vai estudar história, a gente vê a potência de uma imperatriz, né? O imperador ouve muito a imperatriz. Muitas vezes ele não toma uma decisão sem ouvi-la. Então aí vai o poder dela e a comunicação que ela tem, o poder da comunicação que ela tem em toda a história, né? Eu acho um espetáculo. A força da imperatriz realmente é muito potente. Antigamente, a sociedade não era patriarcal, né? Era uma sociedade que valorizava justamente esse 3, esse feminino, pelo aspecto de conseguir promover a vida. Porque acaba sendo o aspecto da mulher, aquela que recebe a intuição, que recebe no seu ventre o embrião para transformá-lo, né, em um novo ser. Então, o grande aspecto mesmo dessa força, desse poder mesmo de vida que o 3 tem para dar. E isso depois saiu de um equilíbrio, e aí toda a questão histórica. Mas quando a gente fala aqui, gente, a gente não vai para o aspecto de bandeiras, do feminismo, nem do batismo, o que é patriarcal, não. Não é o intuito. A gente busca justamente o equilíbrio, o entendimento dessas potências, dessas forças. Porque quando a gente olha na criação, primeiro vem o pai, depois vem a mãe para ser a mantenedora, para ser aquela que vai ser a receptiva, a acolhedora, mas que vai gerar só através desse ventre, dessa receptividade do 2, é que a gente consegue gerar o 3. E depois dessa imperatriz desse 3, vem o 4, que vai ser o grande imperador e o senhor da matéria. E para ele ser um bom 4, ele tem que revisitar os outros números que ele já passou antes. A sua base, a sua formação, e inclusive a imperatriz. A gente vai olhar aqui, quando a gente fala desse brilho, dessa sorte, é justamente por conta, e essas asas, né, do divino, da trindade, daquilo que a gente tem que se remeter a essa espiritualidade e saber que sempre, no momento certo, quando quem tem um 3 forte, gente, sempre que estiver nos seus piores desafios, nas suas maiores dificuldades, sempre tem uma mão que aparece para dar um suporte, uma ajuda, uma consciência que se abre para levar a inspiração. Vem desse mundo das ideias que é espiritual uma chave, um poder para poder se fazer os movimentos, as ações necessárias para se reciclar. A gente tem aqui um lírio que simboliza essa questão mesmo de paz, quando ela está bem resolvida, quando ela tem a consciência daquilo que ela quer. Ela tem aqui, dentro de um escudo, a fênix, que vai representar aquele 8, aquele grande poder de transformação, de realização, de concretização das ideias. O 3, ele fala, vigiai os seus pensamentos. Orai e vigiai as suas ideias, porque são essas ideias que você vai cocriar como realidade. Você transforma isso em realidade. Depois de terminar de falar da imperatriz, a gente pode colocar para as pessoas, de uma maneira simples, mais rasa, assim, quais são as características que a gente avalia no mapa de uma pessoa número 3. Porque também tem uma outra coisa que a gente tem que falar, é do lado negativo também, que às vezes a pessoa tem a sombra. Né? E bloqueada, inclusive. Totalmente bloqueada, né? Então,
Finalizando aqui, o finaliza. tarô também, gente, é um estudo de uma vida inteira. Isso daqui são símbolos que ficam até ocultos para a gente conseguir, dentro da nossa limitação, decodificar. E importante, só para fechar a parte do pensamento e cocriação da realidade. A Imperatriz, ela está aqui com os pés em cima da Lua, dos aspectos emocionais. Então, o quão importante que é a gente cuidar dos nossos pensamentos. Seja bem-vinda, Gabi. Chegou no momento certo da Imperatriz, de tudo aquilo que a gente manifesta, antes de se transformar em realidade. Então, o quanto que essa lua... Vânia, seja bem-vinda. Quanto que essa lua influencia nas nossas emoções e naquilo que a gente vai transformar de realidade. Vamos para os aspectos então, Lu? Vamos. Olha, já chegou aqui o Daniel, que tem um 3 muito forte, inclusive. A Gabi, que também tem um 3. Gente, o 3, eu que nasci dia 30, eu que tenho uma alma 3 vinda de um 21. Então, acaba tendo esses dois. Meu filho, destino 3. Então, assim, o 3, ele vai falar muito. A primeira coisa, assim, sem ser positivo ou negativo, né? Como energia, arte. Tudo aquilo que a gente cria, tudo aquilo que a gente manifesta, tudo aquilo que a gente comunica. O planeta relacionado a esse 3 é Mercúrio, o planeta da comunicação. É o planeta que, inclusive, visita os 3 mundos, né? O mundo do céu, o mundo da terra e o submundo. Então, aquilo que também não é oculto. Mercúrio, ele fala de trocas, ele fala de transporte. Toda troca, o pequeno comércio, gente, começou através do boca a boca. As nossas indicações dos nossos serviços começam por boca a boca. Quando você compra uma coisa, você consome essa coisa e você gosta e você normalmente tem que ter vontade de comunicar a outras pessoas sobre aquilo. Olha, isso é bom. Não. E é por isso que muita gente que tem o 3 no seu blend é ligado ao comércio, porque eles conseguem aquela simpatia, aquela lábia, né, para conquistar o outro. Então, é nas artes, é no palco. Tem gente que gosta de atuar no palco, né? Sim. Você conhece alguém? Tem gente que gosta de criar as histórias, né? Não está no palco, mas está ali escrevendo, manifestando. Ou Daniel mas tem uma tocando. pessoa teatrita que gosta de palco também. De fazer peça de teatro, não tem? Uma pessoa de atrita? Tem. O 3 é o grande ator. O 3, o 6 e o 9 tem grandes tendências, né? Se a gente pega o 3, 6 e o 9, é a trindade da arte. E são todos números trinos. O 6 é 2 vezes o 3, o 9 é 3 vezes o número 3. E aí, dentro da arte, a gente fala assim, o 3, que é original, quem nasceu dia 3, quem nasceu no mês 3, quem tem destino 3, são pessoas que vão manifestar de uma forma mais espontânea, sem filtro. É a criança mesmo, sabe? Antes de se transformar em imperatriz, a criança. A criança faz arte, a criança brinca. Né? Agora, se ele é espontâneo. Ele é ele é muito mais Aí o 9 é aquilo que transforma aquilo em clássico. É aquele cara que vai ser exigente, ele já faz algo que vai ficar atemporal, fora do tempo. Ele tem uma grande potência de escrever uma música que, independente do sucesso que faça, gente, porque a gente às vezes não pode medir a qualidade de algo ao sucesso, vai depender muito da capacidade, da interação que aquilo, né, vai... Eu lembro muito de Van Gogh. Van Gogh era um médium, inclusive, né? Ele tinha uma espiritualidade muito aflorada, ele tinha conhecimentos, né, voltados para a parte religiosa, só que foi muito perturbado, inclusive porque assim, o 3 tem uma grande capacidade de intermédio, né, de intermediar essas comunicações dos vários mundos. Então, isso precisa... Quantos artistas foram colocados em manicômios, foram internados, né, por essas questões que não eram compreendidas pela geração da época, pelas pessoas da época, saber lidar com esse invisível. Então, o que acontece com esse 9? Van Gogh, ele falava, o meu público ainda não nasceu. E ele tinha como um 9, ainda assim, uma confiança no que ele estava manifestando, que não era para aquele tempo. A gente fala do 9 é o senhor do tempo, é Cronos, né? Então, quando eu olho essa frase dele, eu falo assim, nossa, o 3 tem muito que aprender até se transformar em um 9.
essa criança dentro desse trecho tem muito a aprender até ela se transformar na grande imperatriz. Porque o terceiro, inclusive o terceiro chakra, vai falar muito de autoconfiança. Aquilo que é o plexo solar, mas que é aquilo que fala da guerra, inclusive, que às vezes a gente tem do nosso ego, né? O 3 na sombra acaba sendo muito preguiçoso, né, o Nassif? Porque a criança, ela fala assim, eu já sei, né? Ela fica ali na superficialidade, às vezes, e ela acha que ela já sabe. E o pior, ela acredita quando falam que não vai dar certo ou que vai dar certo. Por isso que às Mas vezes a gente fala que esse está 3, sendo ingênuo, né? esse 3 no positivo, eu acho de uma beleza, assim, porque vem de uma sinceridade, vem de uma qualificação, vem de um sorriso intenso e largo, vem de um social que dança em casa sozinho, se estiver sozinho, toma uma cervejinha e dança sozinho em casa, não tem problema nenhum, né? Que aonde estiver gosta de um social, gosta de gente, gosta de estar perto das pessoas, né? Inclusive, E essa mesmo interação total, né? estando com alguma coisa triste, aparenta muita felicidade, né? Sim. Agora, vai para o negativo desse 3. Não. Vamos terminar esse positivo para a gente trazer para as pessoas, mas é muito legal você falar isso, porque essa criança, por isso que é importante a gente entender esse processo de transformação de uma energia original, primitiva, espontânea, até a potência dela de luz, que é a imperatriz, como também a potência no outro extremo, que vai ser o lado exagerado, né? O que acontece com essa criança? Normalmente a criança pensa também no formato do triângulo, ela não se vê. Ela está ali num vérticezinho, só tendo a referência daqueles outros dois ângulos, daqueles outros dois pontos. Quando uma criança ela manifesta algo, ela vai receber o resultado daquela manifestação, aprovação ou não dos pais, aprovação ou não dos amigos. A criança, o 3, ele tem um grande medo da crítica. E um 30 mais ainda, hein, Lu? Tem. Porque né, tem aquele... Muito. Uma crítica pequena se pode se transformar num grande drama, né? Por isso que vai para os palcos do teatro, assim. O ator, ele precisa ter, por mais que ele esteja ali no palco, no foco, a interação com o seu público. Mas por isso, muitas vezes, uma pessoa tímida vai para o palco com um personagem, porque aí não é ele. É o personagem. Exato. É a máscara. É uma máscara. Né? É a máscara que tem ali. Então, a criança, o 3 vive da crítica, mas ao mesmo tempo pode se tornar refém daquela crítica. E aí a gente, às vezes, olha pessoas com grande potencial 3 e não se manifesta. Por quê? É tímido, é gago. Porque ele tem o medo do resultado daquela manifestação, do julgamento. Muito medo. Né? Então, assim, sempre que eu pego, que eu faço um mapa, que eu vejo que a pessoa tem potência 3, eu não vou falar você é super comunicativa, ela pode estar bloqueada. A gente vai falar, você tem uma grande potência, principalmente se é dia de nascimento, foi convocado a manifestar. Foi convocado a ser comunicativo. A colocar aquele 3 para trabalhar, porque as ideias não são nossas. Elas vêm do alto. Por isso que é importante fazer o mapa para a pessoa saber, né, Van? Porque eu já fiz o mapa de uma pessoa de 30 totalmente tímida, que não vive aquela vibração toda para dentro, um medo danado de como se expor. Né? O Daniel, rapidinho só. O Daniel colocou aqui uma colocação, é bacana, gente, quando vocês perguntam, isso também alimenta bastante a gente aqui. Ele colocou 1980, provavelmente seu ano de nascimento, né, Dan? Quando a gente faz a soma, 1 mais 9, 10, mais 8, 18. 18 divididos por 2 dá um 9. Na verdade, antes até da divisão, Daniel, a gente vai entrar, porque é essa pergunta, né? Qual a relação do 2 com o 9? Mas quando a gente olha, primeiro a gente vai olhar, é um 9. A redução é um 9, que vai falar desse número máximo da trindade da arte. É a sua parte espiritual, o ano de nascimento. Só que esse 9, que é inclusive o eremita, também terá os seus aspectos de luz e sombra. Quando a gente pega um número que é dividido, né, divisível por 2, a gente vai olhar isso, já fala de uma dualidade. Você, ao mesmo tempo, pode ser instigado a produzir grandes obras filosóficas, artísticas, ou até mesmo de mentorias, né? Um 9, ele tem esse grande poder de aconselhamento,
do senhor, do vovô, né, do Maduro, mas ao mesmo tempo o quanto que ao invés dele jogar o seu arco para novos ideais para o mundo, que representa inclusive o signo de Sagitário, né? Para esses projetos futuros, para você ter uma cultura internacional universalista, ao mesmo tempo você pode se isolar. Você pode viver à sombra desse 9. Você pode viver, às vezes, num deserto. Às vezes você não vai querer mais ir para o universal, você vai voltar para o ego, vai voltar para as polaridades, vai voltar para uma intensidade que, ao invés de ser manifestada, ela pode implodir até a si mesmo. Porque o 9 acaba sendo muito crítico com ele mesmo, né, Lu? Muito exigente. Muito exigente. E é aquilo assim, aí a gente tem que lembrar o que abastece esse vovô, esse 9. O 3. Essa criança. Lembrar e falar para essa criança que ela pode manifestar, que ela pode errar, porque quem manifesta, gente, vai errar. Quem manifesta será julgado. E é esse o medo da criança. Né? Será que o que eu vou falar, será que como eu vou dançar, será como eu vou escrever? A pessoa vai me elogiar ali, vai me incentivar ou ela vai falar que já está errado? Às vezes a criança, o arquétipo é a borboleta, né, Lu? Da leveza, de pular, de borboleta, né? É a borboleta. E aí você fala para uma ideia, para uma borboleta que aquilo tá ruim, você corta a asa daquela borboleta. Mas então, eu acho que vai com medo, mas vai assim mesmo. Dá a cara a tapa. Acredita, na mensagem até, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma cliente, uma consulente, que tem uma potência do 3, e sempre quando eu termino depois do atendimento, passam 3 dias, eu pergunto, né, como a pessoa está manifestando, como que aquilo está fazendo sentido para ela, como está reverberando para ela. E aí ela foi, me explicou e tal, e aí depois eu falei, pô, se você puder, faz um depoimento e tal, mas fica à vontade. A gente pede, porque a gente sabe, inclusive, que num mês 3, gente, num dia 3, num dia 21, num dia 12, mas se a gente está no mês 3, é uma energia que a gente tem que incentivar. E para mim, gente, é muito difícil manifestar. Para mim é. Só que aí quando a gente não fala parece, assim, cara, né? mas é. E olha, eu fico toda vermelha, Lu, eu fico vermelha. Desde a escola. Esse é o negócio do 3. Vai com medo, mas vai assim mesmo. E dá a cara a tapa, como a gente está fazendo aqui. Que pode ter um monte de crítica. A gente vai. O 5 ajuda mais ainda, né? O leão trabalha essa energia ímpar melhor. O 3, ele precisa de um incentivozinho. E às vezes a gente vai percebendo isso aos poucos mesmo. E aí eu falei, serve como um desafio, manifesta. Por quê? Às vezes a pessoa, ela vai criar tanta crítica, principalmente se tiver um 9. O ambiente tem que estar perfeito, a iluminação perfeita, o aparelho perfeito. A minha fala, eu não posso errar. Imagina errar. Quantas vezes eu já errei? Até erros de português, eu queria morrer. Porque às vezes foi ali, né, o corretor do coisa foi, aí quando eu vi a postagem, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Minha vontade era deletar tudo. Mas aí eu pensava assim, cara, você vai jogar tudo fora por conta de um mínimo, mas às vezes a gente se apega naquele erro, naquela falta. E para um 30, aquilo é horrível. A gente quer se jogar num buraco, nunca mais falar nada. Mas aí vem aquela coisa assim, não, a criança tem que crescer. E esse é o adultecer. Mas a gente cresce nos desafios, né? Errando, né? A gente aprende a andar caindo, né, Lu? Essa é a questão. Mas é para vocês entenderem que a caverna onde você tem medo de entrar, ela pode esconder o seu tesouro. É uma frase que não é minha. E às vezes a gente tem ali uma potência no nosso dia de nascimento, uma convocação, um talento, e a gente, por medo do que o outro vai achar, a gente não tem a humildade de saber que a gente vai errar. E é isso, no mês 3, pede. Se você tem um projeto para escrever, aproveita a vibração desse mês. Se você tem uma palestra para fazer, aproveita a vibração. Se você tem que fazer uma live, tudo com relação à arte, aproveita essa vibração e vai, porque vai ajudar. A vibração está aí para isso, para a gente utilizar e cair nos desafios, porque ela vai ajudar, né? É isso? Total. E aí a gente fala do otimismo. O 3 não pode perder a esperança. Aí a gente lembra lá da constelação, lá da estrela, que fala também da esperança. O 3 tem que acreditar. A borboleta, ela sabe que ela que deu certo, que ela tá voando.
Mas a lagarta precisava saber que ia dar certo. Não sabia no que ia virar, né, Lu? É algo que não sabia de nada. Ela só sabia que ela não queria aquela vida por muito tempo e que ela tinha um propósito só. E que ia chegar um momento que ela ia ter que se fechar para morrer mesmo, né? Renascer, reciclar. E aí a gente lembra desse Shiva destruidor, né? Então, assim, um 3, para ele aprender a ter otimismo, ele tem que aprender a sorrir para a vida. A olhar a vida por um ângulo otimista, positivo. Isso. É por isso que as crianças entram no reino de Jesus, né? Como ela fala assim, venham a mim as criancinhas, porque elas acreditam naquilo que às vezes ali o adulto não acredita mais. Eles não têm a magia, a alegria. Não tem a crítica, entendeu? Então eles vão de coração, né? E é com certeza. Que tem que usar esse mês. Agora, né? A criança, ela pega o matinho, ela faz ali, ela fala, é a comidinha, ela imagina, ela cria. Tem a criatividade, tem a imaginação. Eu lembro daquele filme, gente, A Vida é Bela. Umas pessoas falam, é o filme mais triste que eu já vi. Gente, eu acho aquele filme lindo. É um tapa na cara da gente de falar assim, como que uma pessoa em amor ao outro, ao seu filho, cria uma realidade, sustenta um sorriso, sustenta toda uma lógica para fazer a dor. E ele fantasia tudo e leva. A criança não percebe, né? Não percebe, porque a criança viaja em tudo aquilo que ele fala. Mas é triste, Van. Aquele filme é triste. Mas a vida também não tem os seus aspectos tristes. Ali pegou o extremo. Precisava, dentro de um minuto, relatar um período de uma forma artística. O que é a arte? Não, é para trazer experiência. É o belo da vida. A arte salva. Ela tem que trazer esperança. Né? E é um momento que a gente olha e fala assim, quando a gente para ver o mundo, esse plano onde a gente está traz muito desafio, traz muito contatos, traz muitas dores. Mas se a gente para analisar, é lindo. É lindo. Não, é lindo. Mas é cheio de desafio. Agora acho que a gente já podia falar da sombra, hein? Então, no caso da sombra, o que vai acontecer com essa sorte, com esse brilho? Com essa atenção, porque até para a gente contemplar algo, a gente tem que dar atenção a algo, né? O 3 é o número da atenção. Inclusive, no semáforo, não à toa, esse amarelo né? Atenção. Atenção ao quê? Ao que vai vir depois, inclusive. Porque o 3, inclusive, tem na sombra o quê, Lu? Ansiedade. Agora, você já conviveu com um 3 na sombra? O tempo inteiro eu convivo também, gente. Com uma pessoa, mesmo com você na sombra, às vezes. Com uma pessoa, já conviveu? Cara, você já fez essa comparação de uma pessoa num lado positivo e a outra na sombra? Já. Como também, assim, muito dentro de mim. Também, Lu, assim, de eu olhar e falar assim, eu tô muito na sombra do 3 hoje. Mas é suave, não é isso? Você é mega positiva no 3. É muito diferente. Graças ao 30, né? Acho que é isso, assim, o divino não dá pra gente algo, né? Se era pra deixar a sua alma mais vibrante, vamos embora dar logo um 30 pra essa mulher. Ó, eu já convivi com 2 pessoas no dia 12. Sim. Vamos falar desse 12? Vamos falar do 12? Tá. Uma totalmente social, sorridente, acorda de manhã e dá bom dia, por mais que tenha um monte de problema, um monte de desafio de cabeça para baixo, ele encara aquilo ali e vai para a vida encarando com alegria, os seus desafios, sabe? Agora, se você tem um 12 no negativo, nossa, é uma amargura, é uma revolta, é uma braveza, vitimização. Não vibra na potencialidade positiva do 3, sabe? Quando a gente olha para esses números que vêm com 2 casinhas, né, que estão ali no 12 ou no 21, a gente tem que olhar muito para aquilo que é uma tendência a vibrar. E o 12, ele vem como uma... Silvio Santos nasceu dia 12, gente. 12 de dezembro.
Ele vem com uma convocação a se reinventar, a ver a vida por um ângulo diferente, Sim. que hoje todo mundo olharia como aquilo como negativo, o cara tá, né, ali na merda, mas de falar assim, não, olha a possibilidade que só você tem, por estar nessa posição, de fazer algo diferente. E dar a volta por cima. Só um minutinho. Eu acho. Seu som. Seu som. É o Seu meu som. filho me ligando. Ah. Peraí, é o filho. Estou em Mãe, live. tem que atender. Vê se não é urgente, coitado, garoto. Vê se não é urgente. Pergunta, é urgente? Então, Vai para aula de futevôlei experimental. Fazer ao vivo é muito Estilo bom, 3, né? não para. Ele quer fazer também, é muito parecido com o 5. Tudo. Ele quer fazer. Amanhã ele tem aula experimental de teatro, que ele ama, Destino 3. Hoje é futevôlei. Ontem foi basquete, capoeira. É isso. O 3, ele não quer perder um evento. Eu entendo. Eu tenho um 5. E a questão é justamente dar conta, né? Igual o número 5. Mas aí, voltando para esse 3 na sombra, desse pessimismo aí que a Lu estava falando do 12. O que às vezes acontece com esse 12? Ele está sendo convocado a se reinventar. Silvio Santos não se reinventou, gente? Do homem A que Gabi tá nasceu do falando que ele é comércio, muito 3 e 5. Socorro. socorro. Mas é a vida te falando assim, as suas energias falam assim, bora porque você é movimento, Gabi. Tem muita energia que não pode ficar presa, né? Ela tem que ser colocada a postos mesmo para ser luz, para brilhar. Gente, ó, a Clebiane, maravilhosa, uma energia assim, ó, potente. A Gabi, ela faz uns doces maravilhosos, uns brigadeiros, uns bombons, assim, até, sabe, meu Deus. Da E onde ela aí a é? doça já é um Da onde bombom, ela é? não Eu já é vi a daqui. propaganda dela. Da Muito, freguesia. ó, Cacau tem o buffet aí, ó, pode contratar os brigadeiros da Gabi, porque Não, são bota com a maravilhosos. Cacau Gabi. é o marido da Luz, gente. Maravilhoso. E próximo daqui de Jacarepaguá, Curicica, ó, Pechincha, Freguesia, Anil, tá tudo perto. E aí, gente, o que acontece com esse 12? Ao invés do Silvio Santos se lamentar, já deve ter se lamentado, mas ele não deixou o positivo, o otimismo, a garra, a força, a capacidade de reciclagem dele valer. E aí usa também muito o 12, talentos manuais, artesanais, usa as mãos, sabe? E reinventa-se. Você vê que ele é o maior comunicador do Brasil, né? É algo assim, ó, @docealeixo, é o contato da Gabi, gente. Vamos Para anotar. aniversário, para Páscoa, maravilhoso, assim, é um excelente presente, assim, de muito bom gosto, Lá vem literalmente, Páscoa, né? né? Páscoa, tudo, né? Professores, assim, tudo. E o que acontece com essa comunicação, até do Silvio Santos? Ele falava com as mãos, né? Ele via, ele levava, ele sabia, assim, e era o comunicador. E ele se reinventou e se transformou no maior comunicador do Brasil, um dos E homens mais ricos sendo do Brasil. uma carta 12, que o cara tá de cabeça para baixo. Agora, se você olhar, ele não tá em sofrimento, né? Não. Tá com a mão para trás, tá de perna cruzada, fazendo um Tá 4. tendo alguns desafios da matéria, ele tem perdas, Tem sim, perdas. mas é Mas, algo até para né? valorizar aquilo que é essencial, porque a criança, lembra lá do 3 da criança, ela vai vestindo máscaras, roupas para ser aceita, para ser inserido. O 3 ele quer estar dentro de tudo porque ele quer ser inserido, ele quer trocar, ele se alimenta do novo. Ele se alimenta de uma terceira opinião. Ele se alimenta de uma terceira forma de ver. A arte se alimenta daquilo que vai trazer um novo, um diferente. Os olhos, né, os baldes vazios, os olhos vazios, os copos vazios que o Rubem Alves falava. A criança é um eterno aprendiz. Então ela está sempre querendo conhecer a vida, a outra forma. Ela quer ali estar inserida. E aí chega um momento, já fechou as 12 casas, é como se o 12 dentro daquele oceano é água, né? É peixes. A gente ainda está ainda nesse signo de peixes, nesse mês de março agora. Ele está absorvendo
vendo tanto tudo do outro, ele já se inseriu, ele já se conectou, ele já fez tanto junto dos outros, que às vezes ele pode esquecer de quem ele é. Por isso que essas perdas aqui são necessárias para uma reavaliação, por isso que ele está de cabeça para baixo. Deixa de ver a vida como você está vendo e vamos lá para o terceiro mundo, sabe? O submundo de si mesmo. E aí ele Vamos ver de outra percebe, forma, né? vamos ver de outro outra ângulo, né? forma. Será que se você perder tudo, é aquele reset que você precisa dar no seu computador ou no seu celular, porque ele já está cheio. E a criança, para ver o novo e fazer e trazer um novo, ela precisa esvaziar o seu olhar. Olhar a vida de uma outra forma e ver ali uma oportunidade que ninguém nunca viu. Só você. Então, eu falo, eu tô num ano pessoal 3, Lu, vindo de um 12. Esse 12 me acompanha muito, né? Aí lá no Odu, lá eu fui sabendo que tem 12 na cabeça, 12 no pé. Acaba sendo uma exigência, né? Os 12 são os conselheiros, 12 apóstolos. E aí eu falo, gente, mas eu tinha tanto tá vibrando na minha alma 3 de um 21, que é o mundo, e eu tô ainda numa energia do pendurado. Para quê? Para eu dar valor àquilo que realmente importa. Para eu conseguir reconhecer essa riqueza, esse brilho, essa sorte, não só nas parcerias, elas vão existir, e é muito importante para um 12 parcerias, né? Ele não vai Muito. conseguir, nem o 21 consegue sozinho. Tem o 2 ali pedindo intuição, receptividade, parcerias, apoio, né? Mas Colaboração, mas isso que é interessante, você escuta. é um 3 e com esse 12 que te ajuda a ir com a cara e coragem para vencer todos os seus desafios que você precisa. A gente precisa desses Todo mundo. desafios para evoluir, né? Todo mundo precisa. Então, você vai com a cara e com a coragem. Você precisava ter esse 12 aí por trás, mas tendo esse 3 que é de uma potência, de uma alegria, e que vai sem, de repente, doer tanto. Entendeu? Na verdade, dói. Mas a gente olha e ressignifica. Esse 12 fala de ressignificar as dores. Da gente olhar e olhar para aquilo como assim, está sendo necessário. Não voltaria a fazer o que eu fazia antes daquela forma. Reconheço o basta. Sabe? Reconheço esse momento. E aí a gente se abre para essa leveza. Quando a gente olha realmente para esse 3, ele, para a borboleta voar, ela tem que estar leve. Para um eremita, o 9, subir as montanhas para o 10, né, da roda, ele tem que estar leve. E muitas das vezes a gente se apega a determinadas identidades, rótulos, posses, que não nos servem, mas já serviram, já fizeram o papel. A partir de agora, e isso funciona muito até inclusive com as amizades. Um 3, por ele ter muita interação, ele conhece muitas pessoas. Muitas das vezes se aprofunda com várias pessoas. Mas o papel da borboleta não é ficar num lugar só, né? Ela vai deixando em cada flor, ela pega algo e ela faz o quê? Uma polinização, né? Ela vai levando um pouquinho do que ela recebe para outros. Isso também é uma grande troca, Porque o né? 3 Quando a tem gente isso, olha, né, Ovan? O 3 tem isso. Como ele gosta desse social, como ele gosta de estar em contato, ele também gosta de levar uma palavra. Como sempre muitas pessoas 3, 12, 21 são muito espiritualizadas, muitas 30, vezes elas deixam, o 30, desculpa, deixam a sua mensagem, deixam a sua polinização naquele lugar ou com a pessoa. Né? Por isso que eu sou papéis apaixonada por até como isso. intermédium, gente. Isso funciona de uma Né? forma muito espontânea. Lembram, as ideias não são nossas, mas elas têm que vir através de nós, sabe? Através das pessoas. Então, às vezes, realmente, a gente está no lugar, a gente fala uma palavra que para a gente não tem importância alguma, para o outro tem grande importância. Por isso que nasce o pequeno comércio. Você já tendo conhecimento, você sabia o que, que servia para um, o que, que poderia servir para outro. É a relação do contatinho, networking, começa no 3. Contatinho é Depois, ótimo. mas não são os contatinhos, falar assim, cara, isso, fulano, quem tem, né? Quem sabe fazer isso aqui dá certo, não dá certo, o 3 vai ter o contato. Ele vai ter ali algo que possa auxiliar naquele momento. Mas também das ideias, né? Na sombra, a gente tem até que se policiar, porque às vezes vai descamba para o quê?
quando tem contato demais, troca demais, informação demais. Às vezes você já não está sendo fidedigna à fonte. Você já vai para os fake news, já pode ir para a fofoca. Uma grande forma de sombra desse 3 é através da fofoca, gente. E é aí, isso junto do que no mês de pessimismo... março, desculpa te interromper, é isso que no mês de março, que tem essa vibração 3, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, que a gente pode tempo agredir inteiro. o outro o tempo inteiro, sabe? Não O que ser tá bem pensando? interpretado, inclusive. E agredir mesmo o outro, né? Então, Sim. é uma hora de refletir. Pensa antes de falar, né? Não, E não olha, vamos jogar negatividade. a gente está entrando num período que, inclusive, assim, fugindo um pouco, mas que tem tudo a ver, o Mercúrio não está retrógrado, né? Eu acho que as pessoas conhecem muito o Mercúrio, o planeta da comunicação, por conta dessa retrogradação, mas a gente está entrando com Mercúrio em Áries. Áries é o guerreiro, é aquele é aquela ação, é aquela impulsividade de agir. E aí, quando a gente tem que tomar agora cada vez mais cuidado com aquilo que a gente manifesta. Porque às vezes essa palavra Muito pode cuidado. sair realmente sem pensar. Muito cuidado. Vai até mais, se eu não me engano, olha, um 5, que né, são os períodos de rebuliço, de 3 e o 5, o de fogo num parquinho, onde muitas das vezes a gente não sabe as consequências daquela manifestação. Então, junto inclusive do pessimismo, algo que a gente pode combinar junto com a fala não medida, na maledicência. Aí entra, é algo assim, tanto quando você fala mal do outro, que eticamente é horrível, mas é algo que a Fofoca? gente A tem que fofoca. entender que é uma tendência do 3 na sombra, né, de agir dessa forma, como também essa questão mesmo de falar mal de si mesmo. Quantas vezes a gente se pega falando, eu não consigo, eu não posso, não deu para isso. A gente já decreta. A palavra para um 3, ela vira um decreto. Por isso que é o grande número da imperatriz, Com da certeza. cocriação. Com Então, para a certeza. gente não só vigiar a palavra, né, mas também vigiar os pensamentos. E aí tem aquela frase, né, que o homem, ele é senhor, ele é escravo da sua palavra e senhor do seu silêncio. O quanto que ele deve realmente pensar antes de agir. Isso fala o 21, a vitória. Vem o 2 primeiro, do pensar, da receptividade, da observação, para depois agir. Aqui no 12, ele ainda está revendo o contrário. Através das ações que ele teve, agora ele está tendo que receber e transformar no 3 para suas reciclagens, né? Mas ele está nessa posição aqui justamente por o 1 na frente e depois o 2. A ação antes, né? Explica aí para as pessoas o que quer dizer o 1. O 1, a pessoa dá um start, vai à luta, é fazer, né? É o guerreiro, é o da Marte, é aquele que vai para a posição, se ele batalha. tá antes, se o 1 está antes, como o 12 ou 21. Se o 1 está antes, o 1 está depois. Então, isso tudo tem uma análise também, só para as pessoas Uma entenderem. lógica, né? do que é importante para você fazer aquele número ficar de uma forma mais plena. Aqui ele tem que agir. Aqui ele está numa posição de paralisia, de estagnação, onde ele só entende aquilo, mas ele tem que fazer os esforços necessários, a ação tem que vir para depois ele conseguir, né, sair daquela posição, olhar, né, a vida de uma outra forma, ver um positivo dentro daquelas situações que ele mesmo foi se colocando, conforme ele absorveu tudo de todos, né, nessa posição. E aí a gente fala para o 12, deixar de ser vítima, porque a criança, ela não cresce enquanto ela for vítima. Enquanto ela botar a culpa no outro, a culpa no 2, a culpa é tudo do outro, a culpa é do mundo, a culpa foi porque eu nasci no Brasil, a culpa é porque eu nasci na... E foi ele quem A culpa é entrou da naquele mulher, do acordo, né? pai, da mãe, da política, do Do filho, do trauma, trabalho, né? do trauma. A pessoa vítima. E a pessoa fica Aconteceu. estagnada, não Isso. evolui, caraca. Entendeu? A pessoa fica estagnada naquele vitimismo dela. E não tem luz. E aí, quando ele percebe que tudo é um acordo que ele mesmo foi atraindo de acordo com as suas próprias ações e escolhas, aí ele assume essa autorresponsabilidade e faz os movimentos para sair daquela posição, do hoje para o amanhã. E aí, o que acontece? Nesse 3 na sombra, desatenção. Ele
perde o foco para aquilo que tem importância. Ele começa um assunto e ele não finaliza seu triângulo. Ele começa um assunto, o outro também tem 3, ninguém deixa o outro terminar de falar, as coisas não concretizam, não forma nada, não levou nada, não cresceu nada, não multiplicou nada. Vive a superficialidade. Infantilidade, né? Bater o pé, fazer birra, pirraça. A criança, ela não aceita um não. Ela quer. Ela não aceita esperar, ela não tem a paciência. Ela quer que as coisas aconteçam naquela hora. Ganhou o brigadeiro da Gabi, quer comer agora, não quer esperar para a sobremesa. Né, Luna Cif? Entra no carro para uma viagem, não fica, falta muito, porque a criança vive na sombra, no caso, nessa ansiedade. Ela quer finalizar logo os seus treinos, ela tem pressa. Ela quer brincar logo, né? E aí bate o pé. Gastar dinheiro, gasta muito na alegria, né? A imperatriz quer ver o banquete, ela quer ver, ela quer ser generosa, ela quer contribuir, ela quer dar presente, ela quer dar o agrado, ela quer comprar o bombom da Gabi para todo mundo, né, Luna Cif? Ela quer vir pagar chocolate, Luna Cif também tem esse negócio. Né, Nassif? Ela quer ser permitindo fazer aquilo dali crescer, né? E aí, o que a criança também tem na sombra? O 3 na sombra, exibicionismo. Tipo assim, sabe aquela criança que vai pro palco e só ela? Aí a gente fala assim, né? É leão. O 5 também parece com o 3, mas o 3 ele não quer perder a atenção, quer ficar com ele. Né? Fala. E a tagarelice, né? Se fala muito. A 3.0 aí fala pra... Toda hora eu tenho que entrar nela do solo, assim, ó. Porque ela fala e ela é muito inteligente. Essa loura aí é muito inteligente. É uma potência. E aí, para pobre da número 13 aqui poder falar, tem que entrar nela de solo. Mas eu amo de paixão. E a gente combina muito. Mas olha, te falar, isso é avoado, faltou avoado do 3, gente, na sombra. O 3 esquece as coisas pelo caminho. Começa o assunto, não termina, esquece. Não sabe onde guardou, deixou, é avoado. Lembra da borboleta? Voada. O 3 tem um pouco de TDAH? Mas tem. O 3 e o 5 são números que, normalmente, quem tem TDAH... O 5, sei. O 19 também, né, Lu? O 19 também, o 14, né? Vai dar o 5. Mas o 19 foge desse 1 e 3 aí, mas com certeza. Porque são números inquietos. São números que não têm paciência. E o TDAH também, né? TDAH. Acaba isso. O 5 mais do que o 3, mas o 3 também tem. Eu tenho uma amiga, a então, G, gente, que ela... Fica a dica. Se você for o número 3 e achar que tá com muito déficit de atenção, fica a dica. Não é? Porque ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, na sombra é déficit de atenção, mas na luz é um super foco, hiperfoco. É aquela pessoa super focada para... Eu, por exemplo, assim, eu tenho uma grande dificuldade, Lu, mas eu tenho 7 também, né? Até, assim, na questão mesmo do transporte. Eu dificilmente, amiga, assim, às vezes eu bato nas pessoas, sabe? Às vezes as pessoas falam comigo, eu não vejo. Se eu tô focada, assim, eu botei o foco numa coisa, eu perco minha visão periférica. Ou eu vou ficar olhando só pro periférico e perco, entendeu? É isso. Sua internet está bem mais ou menos. Tá tremendo? Tá qual? Tá, deu uma sumida, agora voltou. Agora ficou bom. Voltou. Ah, então tá. Então, gente, no mês 3, às vezes a gente tem uma tendência a gastar muito, perder o foco, gastar tempo ou gastar muito dinheiro também, às vezes com superficialidade. É uma forma de boicote do 3 não conseguir fechar seus triângulos para depois virar o 4, concretizar, levar para o mundo da matéria aquela intenção, aquele foco inicial, tá? Então, é uma boa para a gente dar... A gente já vem com boletos muito altos, né, Lu? Do de janeiro, fevereiro, e aí chega março, onde as pessoas às vezes já estão até forçadas, estão aqui no pendurado para focar naquilo que precisa focar para depois vir o mês 4. Mas é para olhar, porque às vezes o que o 3 tem?
euforia. Esse entusiasmo que o 5 tem, o 3 tem na euforia. É uma alegria que às vezes pode ficar, né, desmensurada ali. Então, assim, ir para um exagero. E isso vai se refletir também naquilo que a gente pode perder de dinheiro e de tempo. Então a gente fala, Mercúrio não é o planeta da comunicação, não está ali na internet, não está aí no celular, não está nos meios de transporte. A gente olhar muito essa questão mesmo da pontualidade, que é coisa que a gente aprende lá no 4. Olhar as nossas economias, finanças, planejamento, a gente vai aprendendo o 4. O 3 está ali antes do 4. Eu acho Ele que a gente, precisa dar uma olhada. Tá, já deu uma hora que a gente está aqui, né? Assim, para fechar, eu acho que a gente pode deixar dicas para as pessoas com relação ao número 3, né? Tá. O que fazer? Porque ou o bloqueio do 3 a gente não falou. É justamente quando ele não manifesta, tá, gente? É quando ele não fala, quando ele não quer criar, quando ele não quer manifestar, tá? Isso. E lembrem, manifestação é troca, é reciclagem. Então não tenham medo, se desafiem, não é forçar, mas se desafiem a cumprir esse obstáculo, né? De manifestar aquilo que se sente e acolher aquilo que vai receber de volta. Não é só Isso aí. Eu acho falar por que falar, né? Olhar a não, é o que eu mensagem, falei uma aquilo hora que aí. precisa ser dito. A gente sempre aproveitar a vibração que está ali perto. Então, se a vibração do 3 é essa, é a comunicação, é a criatividade, é o que eu falei. Se você É tiver um projeto para escrever, escreva. Se tiver troca. um livro, se você tiver uma poesia, se você tiver uma coisa para pintar, se você quiser entrar num curso, use. Use de forma positiva isso. E cuidado com o lado negativo, que eu tenho visto, fico muito preocupada com a maneira que as pessoas falam e que agridem o outro. Pense na sua comunicação, como você está se colocando. Você pode ferir uma outra pessoa, né? Então, vamos tentar vibrar nesse lado positivo do 3 com muita alegria, com esse sorriso largo da loura aí, essa felicidade e de socializar, entendeu? Eu Boa acho que música, uma boa boa palavra. música, né? A arte sempre entrando para você, porque a arte sal ajuda no bem-estar da gente, né? É. Então, eu acho que a gente pode deixar essas dicas assim de como vibrar nesse mês 3 de forma positiva, né? Então, a dica maior é sorrir mesmo. E muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não sou obrigada a sorrir se eu tô triste. Num mês 3 e num desafio do 3, a gente pode se desafiar a sorrir sim. Porque sorrir também é um ato de resistência, gente. É. E quando a gente sorri, a gente não vê o nosso sorriso, a gente não recebe logo isso de volta. Mas ele vai para o outro recebe esse sorriso e ele vai te devolver. Muitos vão te devolver esse sorriso tímido, espantados, nem esperavam um sorriso. Tá sorrindo tanto para quê? Né? Para algumas pessoas isso ainda vai ser uma forma de falar assim, ranço, né? Igual Tá ele fala, feliz pra por que não quê? tá Se a vida feliz? tá um saco. É, bom dia para quem? Pra Mas quem? a gente aprende, inclusive no 3, a rir dos nossos ridículos. A palhaçaria, os doutores de alegria, tudo isso, o circo nasce dessa energia do 3. A gente rir dos nossos ridículos. Tem o Ed Oliveira, meu professor de teatro, ele falava muito, o brasileiro, ele é desgraçado, porque ele é desgraça, né? Ele ri da própria desgraça. Mas rir é um estado de graça. Quando a gente assume que a gente tem a sombra, que a gente tem a desgraça, a gente é maior do que ela. E não o contrário. A gente pode reciclar isso, a gente pode ver como esse filme A Vida é Bela. Tudo vai depender do nosso ponto de vista. E às vezes é mais fácil a gente falar, eu crio a minha realidade se aquilo me torna feliz. E aí, Felicidade essa é é um a história. estado Eu crio a impermanente. criatividade do número 3. Use e abuse. Eu crio Eu uma nova vida para mim. Eu crio, eu crio um novo sorrio, eu dia. recebo, eu rio, eu vou rir de mim, eu vou tropeçar, Isso. eu vou. Cara, eu sou a pessoa que mais dou topada na vida. Dou, literalmente. Eu ando, caminho, tô sempre roxa, bato em lugares. E o que eu faço com isso? Eu não, assim, eu já rio. Porque é como se eu falasse assim, eu sou tão ar que assim, os limites, né?
Não existem os limites materiais assim, eu vou a tropeços e barrancos assim mesmo. E a gente vai transformando isso. E a gente, né, vai vendo a vida de uma outra forma. E, gente, amigos, interação social. Quando a gente para ver todos os outros números referentes a depressões, o 2 que a gente passou de fevereiro, o 7 que também vai ir para essas profundezas, né? O 3 mais o 4, o próprio 4 que a gente vai passar mês que vem, são questões muito voltadas para aquilo que a gente materializa, para aquilo que a gente aterra. E o 3 é um grande coringa, através do otimismo, da positividade, mas das interações sociais, de nos fazerem ver a vida, ganhar uma força diferente. Amigos salvam. E às Amigo vezes salvo. você não precisa ter, é meu amigo, assim, com a profundidade, ele sabe das minhas intimidades, não. No pequeno ato, às vezes você pode ter vários amigos superficiais mesmo, mas que vão dependendo, porque às vezes a gente também é muito seletivo, né, Lu? A gente acaba sendo muito julgador. Mas a troca, isso acontece a todo tempo, todas as pessoas que você vai encontrando no seu caminho, desde que você sai da E sua casa, dos porteiros. essa abertura de cabeça para a gente se conectar com o outro, muitas vezes faz a gente viver no pendurado, que é olhar a vida de uma outra forma, que isso tudo ameniza e traz a vida com mais leveza, com mais suavidade, com mais alegria, né? Com Então, certeza. É se abrir para escutar o outro e analisar a nossa vida e dar uma boa palavra ao outro. Aí você começa, por isso que entram todas essas questões de voluntários. E o 3, dentro dessa pequena troca, você fala assim, cara, fulano tem uma energia, você vai buscando a energia. Você vai buscando a leveza, você vai olhando a paisagem, você precisa de ar. A melhor coisa para ir contra uma depressão é você permitir troca, ir para a rua e manifestar. Não pode deixar guardado. É troca, né? E aquilo vai se alimentando. A gente se força muitas das vezes a ir para fora, a sorrir, se força ao sorriso. Mas a gente recebe de volta e recicla. É aquela energia mesmo do triângulo com as setinhas. E sabe uma outra coisa, só para finalizar, Lu? Sei que já estouramos o nosso tempo. Eu estava ontem na palestra lá da doutrina, ontem não, anteontem, terça-feira, 3, né? Terça-feira, e é dia de Marte. O que acontece com esse 3? Na hora que eu fui fazer a prece, o único lugar vago, nada e por acaso, foi para o Brasil, aparece para o planeta e para o Brasil. E aí eu nunca tinha parado para analisar o nome Brasil, Lu. Você já fez a soma do não. nome Brasil? Faz aí. Tá com o papel Vou aí, fazer a agora não. mão? Faz aí. Tô não. Faz Tá aí. não? Não. Ó, o B vale 2, certo? O R O R vale vale 2. o A 2. vale 1. O A vale 1. O S vale 3. O O I I vale 1. vale 1. E o L vale 3. Quando a gente faz a soma, 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Mais 3, 8. Mais 1, 9. Mais 3, 12. O Brasil soma 12, que é esse número do pendurado que a gente falou. E esse pendurado fala de todos esses aspectos de peixes, espiritual, as águas, a ação. Ele É que o fala também brasileiro da está sempre se receptividade, reinventar. É. se reinventar. Sempre. Um planeta Sempre. que passa por dificuldades materiais, mas por conta de relações. Mas tem o 2 que fala de quê? É um país muito receptivo, que recebe pessoas, os outros povos, cujo resultado dá um 3. Esse amarelo, esse canarinho. A gente olha esse 3, esse país, esse povo que recebe tantas raças, que é visto de uma grande diversidade. O 3 fala dessa diversidade também, desse terceiro, né, prisma, mas fala da alegria. A alegria do nosso país, a alegria do nosso povo, a riqueza, a bênção que a gente tem, inclusive também material. A gente falta gestão, né? Mas a gente tem as riquezas. Riqueza material, riqueza dos nossos recursos de minérios, de águas, mas a principal riqueza que eu acho que a gente tem, o nosso povo. E a gente gosta tanto de falar mal da gente, eu falo, né, colocando como um todo, e que a gente precisa olhar com otimismo, sim,
para esse país que realmente é muito abençoado, que possui muita alegria e um grande poder de regeneração. Se assim a gente se unir, se a gente estiver apto a receber o outro como amiga, você mesmo, né? Vem de uma linhagem, uma descendência toda, né, do Oriente, né, Lu? Lá do Líbano. Então, assim, da gente olhar para esse três como uma grande potência de crescimento, mas da gente nunca esquecer desse otimismo e da gente falar mais bem da gente valorizar, da gente deixar de colocar, né, isso é coisa, né, os estereótipos, né, isso é coisa de brasileiro. A gente reconhecer os nossos erros, sim, mas da gente partir para ação e união para a gente conseguir crescer, né? É isso, viu, Lunaci? Muito bem, muito bom. Vamos encerrar, porque, ó, 3h15. Vamos encerrando agora. Então, gente, temos portais esse mês. 3 de março já passou, que foi em lua minguante. A gente vai ter o próximo portal dia 12 de março, que vai ser uma terça-feira, que vai falar muito dessa energia do pendurado. Esse portal de 12 de março vai ser de lua nova. Então, que a gente possa se conectar com aquilo que a gente espera, né? De abrir aí de novos caminhos, de novas possibilidades, de se reinventar. 21 de março vai ser na energia de lua crescente, esse mundo, esse brilho do 21. E dia 30 de março, um grande portal 33 em lua cheia de ápice, como 30 pede. Né, Luna Cif? Não é? Então, amiga, obrigada por esse encontro. A gente vai tentar fazer, gente, todo mês Obrigada um a encontrinho, você. essa dose dupla, para a gente falar da energia. O contato da Lu é Lunacif. Vou deixar também aqui abaixo. E o que vocês acharam da live, depois vocês compartilhem, né? E Comentem, coloquem aqui já, comentem. gente. Grande mês 3 para todos nós. Beijo para todo mundo. Beijo, obrigada a Beijo, todos beijão. vocês. Lunacif para ser feliz. Vidal linda. Tchau, amore. Tchau, gente.